Olá! Nesse momento, estarei dando início à apresentação do trabalho da disciplina de Estágio Supervisionado 3, sendo a professora responsável a docente Rosimeire Barbosa da Silva Moura. O trabalho é intitulado por Impactos da Covid-19 nos Pequenos Negócios. O grupo é composto por Enilda Aparecida da Silva Araújo, Flávia Alves Barreto da Silva, João Ivanildo da Fonseca, Karine Oliveira Alves, Maria Aparecida Rodrigues Pérez Silva, Maria Cláudia Martins Oliveira Rocha e Stephanie Caroline Bicalho Oliveira. A apresentação é disposta nos seguintes tópicos: introdução, com uma contextualização do tema, objetivo dividido em geral e específicos, impactos em âmbito nacional, estadual e municipal, medidas de solução e considerações finais. No atual cenário do mundo de pandemia pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, inúmeras incertezas e dúvidas vêm passando pela cabeça das pessoas. A realidade requer cautela em todos os setores e também ocasiona fortes problemáticas sociais e econômicas. A necessidade de respostas médicas de curto prazo ao novo coronavírus exige o distanciamento social, sendo esta uma tentativa de redução da transmissão do vírus pela população. No entanto, o distanciamento social ocasionou a paralisação das atividades econômicas não essenciais. Essa paralisação é um fato inédito, se diferenciando de qualquer crise de abastecimento ou demanda anterior. Além do congelamento de algumas atividades, outras preocupações são crescentes, como, por exemplo, os efeitos de longo prazo resultados da necessidade de extensões de protocolos de bloqueio e da necessidade de sustentar regras de comportamento. O objetivo geral, portanto, é analisar o impacto da pandemia da Covid-19 nas micro e pequenas empresas, e os objetivos específicos são avaliar esse impacto em âmbito nacional, avaliar esse impacto em âmbito estadual, no estado de Minas Gerais, e em âmbito municipal, na cidade de Francisco Sá, Minas Gerais, além de avaliar as medidas de redução desses impactos nos pequenos negócios. Com a crise que vivemos devido à pandemia, muitos empreendedores se perguntam como superar esse período e não deixar o impacto sofrido, principalmente nos pequenos negócios, causar falência. A crise causada pelo novo coronavírus gerou muitos impactos sobre os negócios. As micro e pequenas empresas foram as mais afetadas. A aplicação de pesquisas e estudos é muito importante para a verificação dos reais impactos da Covid-19 nos pequenos negócios. O momento requer inúmeros cuidados e precauções, deixando os pequenos comerciantes em alerta e na busca de caminhos que possibilitem o funcionamento de suas empresas. No intuito de dimensionar o impacto causado pelo novo coronavírus, o Sebrae entrevistou mais de 9.000 empresários em 27 estados do país. Essa pesquisa apontou 10 setores como os mais afetados, sendo eles o turismo, com redução de 88% dos lucros, eventos e produções artísticas, com redução de 86%, moda, com redução de 74%, artesanato, com redução de 70%, beleza, com redução de 69%, academias e atividades físicas, com redução de 68%, serviços educacionais, com redução de 66%, comércio varejista, com redução de 63%, logística e transporte, também com redução de 63%, e saúde, com redução de 62%. Essas reduções nesses diferentes setores são resultados do fechamento de lojas físicas e das mudanças no comportamento do consumidor, que tem buscado evitar aglomerações. Um outro ponto importante é que, no geral, em momentos de crise econômica, os consumidores tendem a reduzir os gastos não essenciais.
É fundamental, portanto, o empreendedor reavaliar os custos da empresa e identificar possíveis reduções de gastos. Entre os entrevistados do estudo, 44% afirmaram que as despesas mais pesadas são aluguel, mercadorias, custos com funcionários e créditos realizados anteriormente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal do IBGE, do trimestre fechado em agosto de 2020, mostrou que o desemprego atingiu o maior nível da série histórica, iniciada em 2012, que foi de 14,4%. Em comparação ao semestre encerrado em maio de 2020, 1,1 milhão de pessoas ficaram desempregadas. Além do aumento elevado do desemprego, em um ano o país perdeu 12 milhões de ocupações entre empregados e empreendedores formais e informais. Dentre esses, os grupos que mais perderam ocupação no último ano foram os empregados com carteira assinada, aproximadamente 4 milhões, empregados sem carteira, aproximadamente 3 milhões, e os trabalhadores por conta própria, aproximadamente 2,8 milhões. No penúltimo trimestre de 2020, em termos de setores, o comércio e reparação de serviços perdeu 754 mil ocupações, a administração pública perdeu 740 mil ocupações e o setor de alojamento e alimentação 661 mil ocupações, sendo esses os setores que mais perderam ocupações nesse período. A pesquisa realizada no estado de Minas Gerais a respeito dos impactos econômicos dos pequenos negócios pela Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas mostrou que cerca de 89% dos pequenos negócios do estado sofreram com a instabilidade econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Dentre os impactos imediatos da crise sobre os pequenos comércios, pode-se citar a redução do faturamento e dos lucros e o aumento das dívidas e dos gastos, além do aumento dos custos. 534 empreendedores de micro e pequenas empresas do estado participaram da pesquisa, sendo eles dos segmentos do comércio, serviços e da indústria. As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 de março e 1º de abril de 2020. A pesquisa possui uma margem de 4,1% de erro e 95% de nível de confiança. 7 a cada 10 empresas de micro e pequeno porte de Minas Gerais vêm mantendo atividade. Em alguns casos, as atividades foram mantidas parcialmente. No caso dos empreendimentos parados, 72% estão com as suas atividades suspensas apenas temporariamente. 65% acredita que demorará certo tempo para que a economia brasileira se recupere. 44% dos empreendedores acreditam estar preparados para a realização das suas atividades de forma remota, mesmo que em menor intensidade. E 18% afirmou não possuir sistema tecnológico adequado para o atendimento dos clientes de forma remota. Os efeitos negativos pela pandemia do coronavírus para as pequenas empresas, em alguns casos, foi devastador. No entanto, diante de toda essa crise, alguns setores foram mais afetados do que outros. Entre os segmentos mais afetados pela pandemia da Covid-19, na cidade de Francisco Sá estão os restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, clubes de recreação, clínicas de estética, salões de beleza e academias. As lojas de vestuários e o setor de alimentos também foram bastante afetados. Na cidade de Francisco Sá, muitos empresários estão usando a criatividade e a tecnologia para driblar a crise imposta pela restrição da circulação e a necessidade do distanciamento social. Muitos estão conseguindo ter com vendas online e entregas delivery. Em relação às medidas de redução do impacto da pandemia da Covid-19 sobre os pequenos negócios, tem-se o crédito. Nesse momento de queda brusca de faturamento e com perspectivas de piora do quadro nas próximas semanas,
A busca por crédito pode ser um caminho para aliviar o caixa. Aproximadamente 54% dos empresários entrevistados declararam que vão precisar de empréstimos para manter sua empresa em funcionamento sem gerar demissões. 31% declararam ainda não saber se precisarão e 15% declararam que não precisariam de novos empréstimos. É indiscutível que, por mais que os pequenos façam a sua parte, o momento pede a ajuda do poder público para garantir a manutenção desses negócios no mercado. Quando perguntados sobre quais as políticas públicas que teriam mais impactos positivos, estão a redução de impostos e taxas, aproximadamente 40% dos entrevistados, o subsídio para pagar salários e outros custos físicos, aproximadamente 38% dos entrevistados, a redução das tarifas de água e luz, aproximadamente 32% dos entrevistados, e a ampliação de linhas de crédito, de 26% dos entrevistados. Uma das políticas do governo federal é o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no período de pandemia. Através desse programa, os bancos aprovam empréstimos a pequenos empresários, tendo como garantia recursos oriundos de um fundo público. Os bancos podem ainda prorrogar o prazo de carência de pagamento do empréstimo de 8 para até 11 meses. As empresas beneficiadas devem fazer o compromisso de manter o número de funcionários e podem aplicar os recursos para a preservação das suas atividades durante a crise. Dentre as vantagens do Pronamp, pode-se citar o fato de que o crédito pode ser utilizado em investimentos e capital de giro, sendo que o pequeno empreendedor pode utilizar esse recurso tanto para reformas, equipamentos, pagamento dos colaboradores, quanto para quitar contas de água e luz. Outra vantagem é o fato do empreendedor não precisar enfrentar toda a burocracia para conseguir um fiador, pois no caso do Pronamp, o governo federal se torna o fiador do crédito. Nesse momento de crise, se o microempresário administrar bem esse recurso, acaba tendo uma boa estratégia para manter o funcionamento da empresa e do quadro de funcionários durante a pandemia da Covid-19. O governo federal, junto a alguns governos estaduais e municipais, anunciaram medidas para ajudar os trabalhadores informais e as pequenas empresas. No entanto, não se sabe se tais medidas serão de fato eficientes para resolver os problemas enfrentados. Enquanto a crise econômica afeta todos os setores de atividades, os programas de apoio público buscam proteger e priorizar as organizações estabelecidas. Deste modo, infelizmente, essa priorização das instituições públicas reduz o risco de falências e de aumento do desemprego, mas não contribui significativamente para a inovação ou a atividade empresarial. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, tomando por base a segunda rodada da pesquisa com empresários, verificou que os pequenos negócios vêm sendo fortemente afetados pela pandemia do Covid-19. Os maiores impactos foram sobre o faturamento semanal, sendo que 89% dos pesquisadores alegaram uma queda de pelo menos 64% com relação a uma semana normal. Sendo assim, diante de uma crise inédita, não existe um manual pronto. Portanto, devem ser aplicadas boas práticas com quem está vivendo o mesmo desafio, que é de escala global. Eu encerro agradecendo a atenção. Muito obrigada!